Vamos abrir a nossa Bíblia lá, Marcos capítulo 1. No versículo 9, nós temos o batismo de Jesus. O Senhor Jesus aqui, ele foi batizado. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não tinha pecados. Lá em Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro termina aquele grande sermão depois do derramamento do Espírito Santo, ele fica de pé, porque a multidão começou a dizer que eles estavam embriagados. Aí Pedro fica de pé, dá um sermão, expõe toda a obra de Cristo, e quando ele termina de pregar, o coração do povo está compungido, o coração do povo está esmagado pelaquela mensagem. Amém? Está entristecido. E a palavra diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. E aquele povo se arrependeu. E aí eles perguntaram: que faremos, olha, os irmãos? O povo perguntou para os apóstolos, e eles responderam que eles deveriam arrepender-se e cada um deles ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, para a libertação dos pecados, para o perdão dos pecados, e eles receberiam o dom do Espírito Santo, porque a promessa dizia respeito a eles, aos que estão longe e a todos quantos o nosso Deus chamar. E Deus tem chamado até os nossos dias, chamou a mim e a você, e vai continuar chamando. A promessa é para todos nós, mas há passos. O primeiro passo é ouvir aquela palavra que nos traz a tristeza. Que tristeza? Aquela que nos leva a reconhecer o quão longe de Deus nós estamos, o quão afundados no pecado nós estivemos. E ali nós nos arrependemos e passamos pelo batismo nas águas para o perdão dos pecados. Mas aí pode alguém perguntar: se é para o perdão dos pecados, por que Jesus foi batizado? Ele é o nosso exemplo. Tanto que quando Jesus chega para ser batizado, aqui nesse texto não fala, Mateus fala. O João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Aí Jesus disse: deixa assim por agora, porque é necessário que toda a justiça se cumpra. A gente tem que lembrar que Jesus veio, irmãos, para nos substituir e também para nos dar o exemplo. Ele não apenas, ele toma sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, a condenação, o castigo, sofre na cruz. Antes disso, ele nos mostra como nós devemos viver. De nada adianta ele nos transformar e nos dar uma nova vida, se ele não nos mostra como nós deveríamos viver depois disso. Primeiro, então, durante o tempo dele aqui nesta terra, ele nos dá o exemplo, como que dizendo: é assim que vocês têm que proceder. Ser cristão é ser igual ou semelhante a quem? A Cristo. Então ele nos dá o exemplo. Aí na cruz ele realiza a obra da substituição. Ele assume o nosso lugar, assume os nossos pecados, toma todo o nosso castigo, e depois disso, irmãos, ele deposita sobre nós a sua justiça. Amém? Mas depois disso, nós temos que fazer tudo aquilo que ele fez, desde o início. Diga graças a Deus. Então o batismo é um exemplo. Amém? Vamos ler versículo 9. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para
o deserto. Tem várias coisas interessantes aqui. Várias coisas. Irmãos, se você for para a palavra de Deus com sinceridade para ler ela, você vai perceber uma coisa. Antes de Jesus ser batizado, não há registrado nenhum milagre dele. Ele não tinha feito nenhum milagre. Não tinha curado ninguém, não tinha expulsado nenhum demônio. Antes de Jesus ser batizado, irmãos, Jesus, não há nenhum ensinamento dele registrado. Ele não faz nada. Tudo que Jesus começa a fazer é depois do batismo. Amém? Eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus. Não é da criatividade de alguns por aí que tentaram dizer como era Jesus na infância ou na adolescência. Porque eu já ouvi gente dizendo que Jesus na infância tocava um passarinho morto e ele ressuscitava e saía morto. E outros que na adolescência Jesus era muito rebelde. Eu já vi cada história, gente. A Bíblia não fala isso. A gente fica naquilo que está a palavra de Deus. Eu gosto de uma frase: aonde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Se a Bíblia não ensina, a Bíblia não fala aquilo ali, eu não devo ter aquilo ali como uma verdade. O que eu preciso é o que está na palavra relacionado ao Senhor Jesus. E o que eu percebo aqui? Nada é feito através da vida de Jesus enquanto ele não passa pelo batismo. Nada. Então isso me chama a atenção. O batismo é algo importante, não é algo qualquer. Muita gente acha que o batismo é para pertencer a uma religião ou pertencer a uma igreja. Já aconteceu de pessoas que foram batizadas nas águas em outro ministério, aí quando começaram a congregar no nosso, perguntaram: pastor, quando é que tem batismo? Porque eu quero me batizar de novo, porque fui batizado na outra igreja. E a pessoa acha que o batismo é para pertencer a uma igreja, a uma denominação. Eu respondo para essa pessoa: eu não sou batizado na Igreja da Graça. Eu conheci Jesus em outro ministério. E por que eu não fui batizado na Igreja da Graça quando eu vim para cá? Porque quando eu me batizei, eu estava me batizando para cumprir o que a palavra diz. Estão entendendo? Eu estava cumprindo o que a palavra diz. A única coisa que eu tenho que observar no batismo dessa pessoa, primeiro, se a igreja a qual ela pertencia não é uma seita. Porque tem muitas seitas hoje com o nome de quê? De igreja. Então tem que ver se não é uma seita. Segundo, eu tenho que ver como que essa pessoa foi batizada. Ela foi batizada porque ela entendeu o Evangelho, entendeu que era uma pecadora, entendeu que estava indo para o inferno, entendeu que precisava se arrepender e abandonar as práticas, ou ela se batizou porque foi coagida. Muitos jovens são batizados porque os pais o quê? Os obrigam. Ou porque alguém chegou e disse: te batiza que teu marido volta, tipo cartomante, traga teu marido em 7 dias. Te batiza que teu filho sai das drogas, te batiza que tu vai parar de fumar, e essas coisas todas. Eu creio, irmãos, que uma pessoa, quando ela desce as águas, Deus pode operar qualquer milagre. Ele pode. Agora, eu não posso dizer para uma pessoa que se ela fizer isso, tal coisa vai acontecer, porque a Bíblia não me dá margem para isso. Lembra? Se aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. Se eu não tenho ouvido, eu não tenho palavras. Eu não posso dizer que Deus vai fazer uma coisa que Ele o quê? Não disse. Já pensou se eu começo a falar por aí algo, fulano disse, mas você não falou nada? Você vai estar dizendo que eu estaria o quê, irmãos? Mentindo, inventando, criando algo, uma narrativa que não é verdadeira. A gente tem que ter o cuidado de não criar coisas, pôr na boca de Deus palavras que Ele o quê? Não disse. Muitas vezes a gente está fazendo isso. O profeta, ele não cria mensagem, ele transmite o quê? Ele recebe de Deus, ele passa adiante, ele não inventa. Amém?
Hoje em dia tem muitos lugares em que as pessoas fazem de alguns profetas quase que gurus. Olha, eu queria saber qual é a palavra que tu tem para me dar. Se Deus quer usar aquela pessoa para dar uma palavra, você não vai procurar. A pessoa vai te procurar. Deus vai falar com aquela pessoa para ela ir até você. Amém? Ah, mas pastor, Deus usa ele, é verdade. Quem usa ele? Deus. No Antigo Testamento, irmãos, você precisaria consultar o profeta. Na Nova Aliança, Deus fala com você. Você tem esse acesso. E isso tudo está aqui no batismo. Então, antes do batismo do Senhor Jesus, você não vê ele operando milagres nem trazendo ensinamentos. A obra de Cristo não começou enquanto ele não passou pelo batismo, porque o batismo é um testemunho público de uma aliança que a pessoa está fazendo com quem? Com Deus. Ele é importante. Então vamos ver algumas coisas que aconteceram quando Jesus foi batizado. O versículo 9 diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. Lá no rio ele foi batizado, certo? 10. E logo que saiu do quê? Então não foi dentro do rio, não foi no momento que ele foi mergulhado, foi depois que ele o quê? Saiu. O que aconteceu quando ele saiu? Primeira coisa, viu os céus o quê? Abertos. É interessante isso, irmãos. Os céus se abriram para o Senhor Jesus. É como quando algo se abre para você, é porque foi liberado a você o que, irmãos? O acesso. Não é que Jesus não poderia ter acesso ao Pai. Lembre-se, ele não tinha o quê? Nenhum pecado. Ele não estava separado do Pai. Mas o que ele nos mostra? Acesso aos céus só tem aquela pessoa que tem um compromisso com Cristo. Se eu e você formos sinceros e pararmos para pensar, Deus não ouvia nenhuma oração nossa antes da nossa conversão. E quando nós frequentávamos a igreja antes da conversão, todas as orações, todas as bênçãos que nós recebíamos, é porque alguém de Deus orava por nós. E não é porque nós tínhamos esse acesso. Mas quando passamos pelo batismo, os céus o quê? Se abrem. A partir daquele momento em que Jesus foi batizado, os céus o quê, irmãos? Se abriram para ele. Ele teve acesso. Amém? E por que o texto diz céus e não diz céu? Se é céus, está no plural. Os judeus, eles tinham entendimento que existem 3 céus: o atmosférico, que é esse azul que a gente enxerga; o das estrelas, que é aquele que a gente vê à noite, quando esse azul desaparece e fica o céu das estrelas, aquele negro, que é o do universo. E existe os céus que está acima do universo, que é onde está o trono de quem? De Deus. Então, quando você olha para o azul, irmãos, você não está vendo o céu onde Deus está. O céu que o Senhor está é além do céu das estrelas. Amém? E o Senhor Jesus tinha acesso a esses céus. A partir deste momento, os céus o que, irmãos? Se abriram para ele. Amém? Segunda coisa que aconteceu: e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Os céus se abriram e depois disso o Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Só pode ter acesso ao Espírito Santo uma pessoa que se converteu. Há uma promessa lá em Ezequiel sobre o novo nascimento, que ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, coração duro para um coração macio. Ele nos daria um novo coração. Esse novo coração é um novo Espírito, e ele poria dentro desse novo Espírito o Espírito Santo. Então o acesso ao Espírito Santo é para essas pessoas que passaram pela conversão.
Às vezes nós vemos pessoas, irmãos, que não têm comprometimento nenhum com Deus, mas dizem que tem o Espírito Santo. Não. Nem o Senhor Jesus teve o Espírito Santo sobre ele enquanto ele não foi o quê? Batizado. Eu sempre levo esse pensamento. Jesus é perfeito, e se ele só teve os céus abertos e só teve a presença do Espírito Santo sobre ele depois do batismo, eu não sou melhor do que Jesus, e ninguém mais é. Amém? Tem pessoas que às vezes chegam e dizem assim: ah, pastor, antes da conversão Deus já tinha me dado dons. Não, ele não tinha te dado dom nenhum. Podia ter demônios operando na sua vida e te dando visões, te fazendo ter sonhos, ver coisas, mas pode ter certeza, o Espírito Santo não era. Não era. Está dando para entender? Por isso tem um livro, não vou citar o nome, que eu não gosto, e é de um pregador muito famoso, e muita gente já leu aí. Pregador americano. O nosso ministério não edita os livros dele. Ele fala de muitas experiências que ele havia tido com Deus antes da conversão, até mesmo ver Jesus. Não consigo crer nisso. Tem gente que gosta desse livro. Complicado. Vamos continuar aqui, irmãos. O que mais? Versículo 13. Não, versículo 10, né? Estou pulando lá para o 13, que negócio é esse? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu quero. É interessante, irmãos. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e o Pai passa o quê? A falar com Jesus. Amém? Só depois disso, Jesus começa o ministério dele. Só depois disso, Jesus começa a andar na direção que o Pai dá. Antes não. Antes ele vivia em Nazaré, com a mãe, com o pai, exercendo a profissão de quê? De carpinteiro. Quando uma pessoa se batiza, ela assume esse compromisso, irmãos. Ela assume esse compromisso com Deus. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e Deus passa a falar com ela. O que é esse falar? É a orientação. Amém? Deus passa a orientar essa pessoa. Aí vem o que está em João 3,8, que o Espírito sopra e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o nascido de Deus. Põe na tela para nós João 3,8. É bem interessante esse versículo. João 3,8, põe na tela, por favor. Tá ruim o notebook aí? Era melhor ter pedido para procurar, né? João 3,8, ali. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a pessoa nasce de Deus, irmãos, ela pode ter sido criada na cultura que ela tenha sido criada. A partir do momento que ela assume o compromisso com Deus, quem dirige a vida dela é quem? É Deus. Por isso, irmãos, quando você se converte, se Deus te dirigir a ir morar em outro lugar, vai. Se Deus te dirigir a mudar de profissão, mas é o negócio da família. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o negócio da família, tá, gente? Eu estou apenas dizendo que quando nós assumimos o compromisso com Deus, Ele vai falar conosco. Voltando aí para o texto de Marcos 1, tem que ser rápido lá dentro do computador, tá, gente? Não sei se estão fazendo outra coisa lá. O versículo 10 diz assim, ó: E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia:
Tu és o meu filho amado, em quem o que, irmãos? E logo o Espírito, o que? O impeliu. E logo o Espírito o impeliu. O que é impelir, irmãos? É empurrar numa direção. A pessoa se sente impelida. Quando nós temos esse compromisso com Deus, os céus estão o quê? O que significa céus abertos? Livre acesso. Livre acesso. A hora que a pessoa quiser orar, ela pode? No lugar que ela quiser? No lugar que ela quiser. Qual a posição certa para orar? Qualquer uma, não tem. Não tem. Se você quiser orar de joelhos e orar de pé, para Deus não haverá o quê? Não haverá diferença. Se for de olhos abertos, de olhos fechados, também não haverá o quê? Diferença. Mas pastor, por que pede para fechar os olhos? Porque tem gente que se distrai. Se distrai. Eu gosto de orar de joelhos. Eu me sinto numa posição de reverência. Mas a minha oração não é mais poderosa quando ela está o quê, irmãos? De joelhos. Quando a gente tira um tempo para orar, um bom tempo, chega uma hora que cansa de estar de joelhos. Eu posso me sentar para orar? Posso caminhar? Vai fazer diferença na oração? Não vai, continua do mesmo jeito. Porque o segredo não é a posição que se ora, o segredo é ter os céus aqui abertos. Diga graças a Deus. Pastor, dá para dormir deitado debaixo das cobertas? Às vezes é preguiça, né? Dá para levantar, não dá? Amém? Amém, pastor, Senhor Deus. Coisa brava, né? Quem nunca, né? Mas voltando aqui. Então o Senhor Jesus, todas essas coisas aconteceram com Ele quando Ele passou pelo batismo. Todas essas coisas, quando eu e você passamos pelo batismo, também passaram a estar à nossa disposição. Os céus o que, irmãos? Abertos. O Espírito Santo sobre a nossa vida. A palavra de Deus falando conosco, ela se abriu para nós. Amém? Se abriu. Terça-feira agora, a gente teve reunião de pastores. O pastor Felipe começou a pregar sobre a dracma perdida. Enquanto ele pregava sobre a dracma perdida para nós, ele indo numa direção, no entendimento que Deus deu para ele, Deus começou a me abrir o entendimento, irmãos. Tanto que na quarta-feira, até convoquei a igreja para mim, Deus me deu um estudo daquela palavra. E quando ele pregava, a palavra foi se abrindo. Amém? E eu nem estava meditando naquele texto, mas a palavra estava sendo ministrada. Amém? Ela vai se abrindo. Às vezes eu estou aqui pregando, estou trazendo entendimento. E além do entendimento que você está recebendo, Deus está o quê? Está abrindo mais ainda, porque Deus fala com você. Diga graças a Deus. Deus está ali falando com você. E o Espírito Santo, Ele quer fazer o que conosco? Ele quer nos impelir. Ele quer nos direcionar. Às vezes, como hoje de manhã, eu estava assistindo o culto do missionário ali, o culto das 7, e ele falando, né, que uma vez alguns pastores americanos, eles têm o costume de projetar o que eles farão daqui a 5 ou 10 anos. E perguntaram para o missionário: quais são os projetos que o senhor tem para daqui a 5 a 10 anos? O missionário disse: nenhum. Ele disse: eu não sei nem o que eu vou fazer ano que vem. Mas como? Aí o missionário disse: nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não é eu que ponho diante de Deus os meus projetos, é eu que busco de Deus o quê? Esses projetos. Aí ele falava: eu não posso criar tal coisa e dizer: Deus, o Senhor tem que abençoar. Não, eu tenho que seguir a direção de quem? De Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Os céus se abrem
o Espírito Santo vem, eu ouço a voz de Deus, o Espírito Santo o quê? Ele me impele, ele me dirige. O problema é que nós estamos criando ideias, nós estamos estabelecendo como tem que ser a nossa vida e nós estamos querendo que Deus abençoe. Eu pergunto, nós somos perfeitos quando criamos os nossos planos? A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos. O que nós projetamos é muito baixo perto daquilo que Deus planeja. Se você parar para pensar, como era a vida de Jesus? Jesus não fazia nada o que ele queria. Um dos versículos que eu mais ensinei aqui para vocês. Vamos abrir João 5,30. João capítulo 5, versículo 30. Jesus ele diz, né? Olha só, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Já expliquei. O eu não posso não é não poder, é não ter autorização. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Como ouço, qual era a voz que ele ouvia? A de Deus. Como ouço, assim julgo, decido, chego a uma decisão. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem, irmãos? Mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Mas a vontade do Pai que me enviou. E nós, muitas vezes, eu e você, nós começamos a olhar para a vida com os olhos do mundo e começamos a pensar assim: é isso que vai me fazer feliz, ou é isso que vai me levar ao sucesso. E às vezes é uma ideia de uma pessoa do mundo. Aí nós pegamos aquilo, porque aquilo é a moda, porque aquilo é o que todo mundo hoje faz, e chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, o Senhor tem que o quê? Abençoar. Mas pastor, a Bíblia diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá o quê? Firme, ou determinando que o negócio será firme. Irmãos, o que eu entendo aqui? Qualquer coisa que eu projete tem que vir por inspiração de quem? De Deus. Se não vem por inspiração de Deus, é humano ou demoníaco. Pode até não ser demoníaco, mas vai ser o quê? Humano. Mas geralmente, se é humano, tem uma pitadinha de quê? De maligno. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos consultar a Deus. Nós vivemos num mundo de pressa, tudo é pressa, e nessa pressa nós não conseguimos ouvir a quem? Jesus não. Ele não fazia nada sem ouvir a voz de quem? De Deus. A maioria, ou talvez 100% das coisas que dão errado na nossa vida, irmãos, é porque nós não ouvimos a Deus. O diabo deita e rola nisso. Tem pessoas que até ficam chateadas com Deus. Poxa, Deus não abençoa nada que eu faço. Mas o que você está fazendo, você ouviu da parte de Deus ou foram ideias suas? Ou porque você viu outros fazendo? Amém? Então o Senhor Jesus, ao ser batizado, ele teve os céus abertos, o Espírito Santo veio sobre ele passou a ouvir e a ser impelido pelo Espírito Santo. A mesma coisa nós temos que fazer. Diga graças a Deus. Eu lembro, isso há muitos anos atrás, eu via alguns pastores que tinham filhos pequenos e os filhos eram um pouco rebeldes, meio esquisitos. E esses pais, pastores, em vez de buscarem em Deus uma direção, eles ficavam assistindo a Super Nanny e colocando em prática dentro de casa a Super Nanny. A Super Nanny passou. Cadê a Super Nanny? Se morreu, não sei. Não tem mais a Super Nanny na TV. Era moda, era modinha. A Super Nanny passará, mas as minhas palavras
conversava esses dias com o pastor Alexandre, aqui de Novo Hamburgo. E a gente entrou na questão do casamento. Amém? O que é mais importante, o romantismo ou o respeito? Mas não é o que a maioria das irmãs pensa. Os filmes e as novelas criaram na mentalidade, principalmente das mulheres, que o casamento é um filme. E que ele tem que ser baseado totalmente no que é isso? No romantismo. Não adianta ter romantismo se não tem o quê? Respeito. Pode encantar os olhos, pode fazer todas as surpresas do mundo. Mas é baseado no respeito, na fidelidade. Está dando para entender? Se nós estudarmos a palavra de Deus com sinceridade sobre o casamento, nós vamos ver que o que mantém o casamento, irmãos, é a fidelidade, é o respeito, é o amor. Não é o romantismo. Mas por que se tem a ideia do romantismo? Porque foi trazido isso. Agora eu pergunto: as pessoas que interpretam os personagens nos filmes e nas novelas são pessoas que na vida real casaram com uma pessoa só e viveram com ela até o final da vida. Um que outro caso. Que outro caso, porque na maioria não conseguem se acertar com ninguém na vida real. Eles interpretam o personagem, então eles aprendem como é ser um marido ou uma esposa romântica, mas na vida pessoal eles não conseguem o quê? Amém? Isso não quer dizer que não possa haver ações românticas dentro do casamento, mas não meça o seu casamento, não mece o seu casamento pelo quê? Pelo romantismo. Tem mulheres jogando bons maridos fora, só porque o camarada não é tão inspirado assim. Mas o cara é o quê, irmãos? É honesto, é trabalhador, é respeitoso, é fiel. Ah, mas ele não é romântico, pastor. Vai tomar vergonha na cara. Amém? Vai ser uma boa esposa. Para de assistir novela. Só para atrapalhar, né? Mas é verdade. Não tem mal nenhum você pegar a sua esposa, levar para um jantar bacana, pegar um dia, que nem não estão aqui, né? Que nem esses dias o Rafael e a Fran chegaram para mim: pastor, a gente queria pedir para o senhor liberar a gente do culto de domingo, porque a gente vai passar o final de semana em Gramado. Nós vamos correndo. Bacana, gente. Isso é bacana, isso é bom. Amém? Agora eu pergunto: a vida de casal deles é o final de semana? Não. É o dia a dia aqui. Esse é o casamento. Vamos voltar para cá, porque eu estou falando de batismo e já estou lá em casamento. Como diria um bom pentecostal: fala, Jeová. Quem está precisando ouvir aí? Mas essa conversa que eu tive com o pastor Alexandre é uma verdade, gente. Muitos casamentos se estragaram literalmente pela exigência, geralmente de mulheres, da questão do romantismo. Desperdiçaram bons maridos. Qual foi o conselho que a pastora Dionéia deu para uma moça lá que ia casar ou era casada lá? Tu me falou esses dias lá em Santa Maria: minha filha, cuida bem do teu marido, porque marido bom está difícil e tem um monte de mulher de olho em cima. E é verdade, irmãos. Tem um monte de homem solteiro, a maioria banana, e outros que não querem nada sério. Os que querem já estão o quê?
casado. Então cuida do que é teu, porque tem umas olhudas aí fora. Amém. Ah, pastor, você está falando das mulheres hoje. Deus está mandando, não fala só das mulheres hoje. Pronto. Outro dia a gente fala dos homens. Amém? Ah, e saiu amém, né? Antes não saiu nada, né? Coisa brava. Até a Tereza falou amém aqui. Bom, então o texto de Marcos começa com o batismo de Jesus. Como que o texto de Marcos termina, você sabe? Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho e for o que? Batizado, o que acontece? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Amém? Então Jesus, ele começa, o Evangelho de Marcos começa com o batismo de Jesus, e o Evangelho de Marcos termina com a orientação de Jesus para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Aqueles a quem o Evangelho for pregado, irmãos, eles vão ficar sabendo de algo, que são pecadores, que estão condenados ao inferno, mas que a obra de Cristo na cruz traz para elas uma boa notícia, que Cristo substituiu na cruz. E agora eles precisam crer nisso. E o crer, irmãos, é o arrependimento e o abandono daquelas práticas. Então quem crê no Evangelho e for o quê? Batizado. De nada adianta batizar se a pessoa o quê? Não crer. Se ela não entendeu a situação espiritual dela. Se ela não entendeu que ela é pecadora e está condenada. Se ela não entendeu que só Jesus pode tirar da vida dela o pecado e levá-la à salvação, que só o arrependimento e o abandono daquelas práticas levarão ela a Cristo. Isso é crer no Evangelho. Tem muita gente indo para o batismo sem entender nada disso. A condição para uma pessoa ser batizada, irmãos, é ouvir e crer no Evangelho, não é ela receber uma bênção. Nunca diga para uma pessoa se batizar sem perceber que ela crê no que, irmãos? No Evangelho. Cuidado. Ah, mas pastor, aí tem poucas pessoas que vão se batizar. Infelizmente, irmãos, é assim. Muitos são os chamados. A Bíblia fala da parábola do semeador. Foi semeado em 4 solos diferentes, que representam 4 tipos de corações. Quantos solos deram frutos, irmãos? 1. A cada 4 pessoas que pregamos o Evangelho, 1 se converte. A cada 100, 25 pessoas. Se nós formos pela estatística, a cada 1.250.000. Então tem mais pessoas ficando de fora do que entrando. Porque, irmãos, não é uma coisa qualquer, não é de qualquer jeito. Nós não cremos no universalismo. Universalismo que a Igreja Católica crê, que no fim todo mundo será o quê? Salvo. Ou porque serviu a Igreja Católica e já vai direto para o céu, e os que fizeram coisa errada vão para o purgatório, expurgam os seus pecados durante algum tempo e depois vão para onde? Isso é universalismo. Purgatório não tem na Bíblia, e esse entendimento de que todo mundo vai também o que é? Não tem na Bíblia. A Bíblia é muito clara, até li uma parte desse texto hoje,
quando o Senhor Jesus falar, os mortos ressuscitarão, e os que fizeram o que é justo entrarão para os céus, e os que não fizeram vão para a condenação eterna. Está lá em João capítulo 5, a partir do versículo 27 até o 29. Amém? Então, irmãos, para a pessoa ser batizada, ela tem que saber o que está fazendo. Eu pergunto para vocês, casamento é coisa séria? É coisa séria. Hoje casamento está banalizado? Tem gente que no cartório diz, vamos casar, se não der certo. Essas pessoas não entenderam o que é o casamento. Ainda não entenderam. Porque foi banalizado, o batismo também foi. Não, fulana, te batiza, depois tu vê. Não, primeiro tu vê, depois batiza. Esteja certo do que você está fazendo. Mas pastor, enquanto eu não me batizar, eu estou condenado. Isso é verdade. Mas eu não tenho certeza se eu quero comprometimento. Quem não quer nada com Deus na terra, não vai ter nada dele no céu. Está dando para entender? Não vai ter nada. Amém? Então ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. E estes sinais seguirão. Assim como houve sinais que acompanharam o Senhor Jesus, também acompanham a quem? A nós. Pastor, os céus vão se abrir para nós? Vamos em João capítulo 1. O Filipe, ele pegou e pregou para o Natanael e levou Natanael até Jesus. Quando Natanael chegou lá em Jesus, versículo 47, João 47, diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele creu, irmãos. Ele creu. E olha o versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas, o quê? Isso aqui é bacana, né, irmãos? Coisas maiores do que estas verás. Irmãos, Natanael está representando eu e você aqui. Quem quer ver coisas maiores? Mas só tem um jeito. Olha o versículo seguinte. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o quê? Os céus abertos. O que ele está dizendo? Pro Natanael: você verá o quê? E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho. Agora aprenda: os céus estão abertos sobre quem, irmãos? Cristo. Não é sobre mim, pastor. Não, é sobre Cristo. Não, pastor, é sobre mim. Não, é sobre Cristo. De hoje em diante verás os céus o quê? Abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Então, como que os céus vão estar abertos sobre mim, pastor? Você precisa estar em quem? E o que te coloca no corpo de Cristo? Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, o corpo de Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando nós somos batizados, irmãos, nós somos, como é que eu posso usar a palavra? Nós nos tornamos membros do corpo de quem? E se estamos em Cristo, somos membros do corpo, o que está aberto sobre Cristo? E se nós estamos em Cristo, o que está aberto para nós em Cristo? Os céus. Fora de Cristo? Por isso ele diz, João 15, versículo 5, sem mim. Por isso ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, este dá muito o quê? Os céus não estão abertos sobre o pastor Anderson, nem sobre você, mas sobre quem? Cristo. Se desligou de Cristo, você pode conhecer a Bíblia inteira. Voltou para o pecado, voltou para o erro, irmãos. Os céus não estão abertos sobre você. É sobre quem? Cristo. Quando nós formos orar, como que Jesus nos ensinou a orar ao Pai? Vamos lá? Põe na tela para mim aí João 16, 23. Deixa eu correr aqui. Olha só. E naquele dia, nova aliança, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, Ele o quê? Ele vou lá te dar. 24. Até agora nada pedistes em pedir e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, ou seja, completa. Ou seja, irmãos, o Pai só ouve quando nós oramos em nome de quem? E o que é orar em nome do Senhor? Ele está nele. Se você voltar para Marcos capítulo 16, versículo 15, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será? Quem não crer será condenado. E esses sinais seriam os que crerem em meu. Por que em meu nome? Porque nós estamos nele. Os céus estão abertos sobre o Senhor. Aonde é que eu desfruto da presença do Espírito Santo? Em Cristo. Aonde é que o Espírito Santo me guia? Em toda a verdade, a palavra, Cristo. Tudo está em Cristo, irmãos. Jesus veio a este mundo, foi batizado. Ao terminar toda a obra, ele ressuscita. Vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura. Para que eles estejam em mim, eles precisam crer no Evangelho e serem o quê? Se eles forem batizados, eles se tornarão membros do quê? Do meu corpo. Então, para eles, os céus estarão abertos, terão acesso ao Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Os céus estão abertos, nós temos acesso ao Espírito Santo e através da palavra que é Cristo, nós ouvimos a voz de quem? Do Pai. Ali nós somos impedidos. Diga graças a Deus. O batismo não é para pertencer a uma igreja, irmãos. Ele nos leva a algo muito maior, muito mais profundo. Amém, Jesus? Eu quero ler aqui 2 textos para vocês, para mostrar o que mais o batismo ele traz para a nossa vida, que é importante. Mas a tônica da mensagem é nessa parte aqui. Se você quer os céus abertos, se quer ouvir a voz do Senhor e ser impelido pelo Espírito Santo como Jesus, você tem que estar em Cristo. Tem que ter passado pelo batismo. Pastor, eu já passei. Passou, isso é seu, meu irmão. Isso você não precisa pedir para ter. Você o quê? Já tem. Já tem. Os céus para você estão o quê? Jesus disse para Natanael: de hoje em diante verás os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Nós estamos no Filho do Homem. Nós estamos em Cristo. Então para nós os céus estão o quê? Por isso que quando eu digo, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, os céus o quê?
eles se abram. Essa oração pode ser feita a qualquer hora do dia. Pastor, às 3 horas da manhã é mais poderosa. Onde é que fica os céus, irmãos? Que Deus está? Não é acima do universo? Às 3 da manhã, para nós é madrugada. No Japão é o quê? Para Deus é o quê, irmãos? Se é dia, se é manhã, para Ele é o quê? Amém? A única coisa que eu entendo da importância do horário da madrugada é você negar a sua própria carne. Isso agrada a Deus. É quando você se nega para servi-lo. Mas não idolatre nenhum horário da madrugada. Tem crente que idolatra o horário. Idolatra, gente. Cuidado. O segredo não é horário. O segredo não é isso e aquilo. O segredo é você estar em Cristo. De nada adianta ter todas essas, desculpa a expressão, essas frescuras e não estar em quem? Em Cristo. O crente vai se tornando místico e não uma pessoa que crê na palavra. Tem que ter cuidado. Amém? Vamos ali, você está em Coríntios, né? Pertinho aí. Vamos em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 2. Quando somos batizados, então somos pertencentes ao corpo de Cristo. Amém? Mas o que mais acontece no batismo? Versículo 12. Sepultados. Pegue bem essa palavra, ok, irmãos? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou do quê? Olha que interessante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas o quê? Quando a pessoa é batizada, ela está dizendo, eu morri para a minha velha vida. Se a velha vida morreu, irmãos, ela tem que ficar o quê? Sepultada. Você está abrindo mão da velha vida quando você se converte? Sim ou não? Você não está negando a si mesmo? Então você morre para aquela velha vida. É triste quando nós vemos crentes contando do passado com orgulho. Eu já expliquei aqui. Às vezes a gente vê uns, ei pastor, na minha época eu era do mundo, eu não era como essa gurizada fraquinha aí. E a gurizada também é fraquinha mesmo. Eu tinha umas 5, 6 namoradas na escola. Essa gurizada hoje não tem nada, tem que ficar se vangloriando por uma coisa errada, gente. Ele não devia fazer isso. Amém? Ei, pastor, na minha família lá, meus parentes que não são crentes, está louco, tomam 2 cervejinhas lá e já estão bêbados. Na minha época, pastor, ele derrubava 2 engradados e ainda ficava bebendo. Orgulho da velha criatura, hein? Para você. Sepultados com Ele, diz o texto, no batismo. Acabou aquela velha vida para você, irmãos, acabou. Olha que interessante. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de quem? Que o ressuscitou do quê? O mesmo poder que desceu lá no Hades e ressuscitou Jesus é o mesmo poder que na hora do batismo vem sobre você quando o pastor te mergulha e te dá uma nova vida. É o que o texto está dizendo, é o mesmo poder. O mesmo poder que há 2000 anos atrás entrou no mundo dos mortos, no Hades, e ressuscitou a quem? A Jesus, é o mesmo poder que opera em cada pessoa na hora do batismo. Quando ela é mergulhada, ela é
sepultada. E quando ela vai sair das águas, esse poder cria nela uma nova vida. Olha toda a ação de Deus na hora do batismo, irmãos. E tem gente que acha que o batismo vai parar de fumar. Continuando, versículo 13. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas o quê? Irmãos, tudo é perdoado. Tudo é perdoado. Pastor, até aquela coisa. E aquela também. Tudo para trás é o que, irmãos? É perdoado. Tudo. Mas pastor, só não tem ideia do que eu fiz, do que eu fui. Não importa. Tudo é perdoado. Ah, mas o povo lá fora não esquece. Quem é o nosso juiz, irmãos? Para ele não há condenação? Então acabou. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, você tem os céus abertos. Você está em Cristo, a velha vida está o quê? Sepultada. Você está em Cristo, todos os pecados estão queimados. Nova vida. Olha o texto diz, ó. Versículo 14. Havendo riscado a cédula ou escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. É como se você tivesse uma dívida e você não pudesse pagar. Eu pego a dívida, eu pago a dívida e eu vou lá e cravo lá na porta da sua casa. Dívida o quê? Paga. Muita gente não entende o que Jesus quis dizer quando ele diz assim, ó, lá na cruz, a última expressão, está consumado. A palavra consumado ali vem da palavra tetelestai, que significa está tudo pago. Não se deve nada. Amém? É isso que significa consumado. Está tudo pago. Quando eu me converto e me batizo, irmãos, a minha velha vida está sepultada, todos os meus pecados estão perdoados, e Deus pega a minha dívida que eu tinha, paga ela e crava onde? Na cruz, está claro. Eu não devo nada. Nenhum demônio do inferno pode, irmãos, me condenar. Ele pode tentar me acusar, pode tentar me fazer lembrar dos meus erros e me oprimir. Eu não posso ser bobinho de cair nisso. Tem gente que o quê? Cara, irmãos, é velha vida. Levanta a cabeça, segue em frente, porque para você os céus estão o quê? Abertos. E para terminar, eu disse que eram 2 textos. Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. 6:4. De novo Paulo fala sobre isso, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai e poder do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma nova vida. A pessoa foi para o batismo, irmãos. Foi batizada. Ela está o quê, irmãos? Sepultada. A velha vida morreu. Todos os pecados estão o quê? Perdoados. Toda a dívida que ela tinha, tetelestai, está paga, cravada onde? Na cruz. E ela sai dali para viver uma nova vida. Como que estão os céus para ela? Abertos, porque ela foi batizada no corpo de Cristo. Ela pertence ao corpo de Cristo. Para ela os céus estão abertos, para ela o Espírito Santo habita nela, para ela o Pai, pela palavra, irá falar com ela. E o Espírito irá o que, irmãos? Impeli-la, dirigi-la. Por isso, Romanos, se você quiser olhar, está aí do lado, Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus.
Entenderam a mensagem? Compreenderam? Pastor, eu sou batizado. Pastor, eu não sou. Dá tempo aí. Amém? Pastor, quando eu me batizei, eu não sabia o que estava fazendo. Então você não se batizou, tomou banho. Meu pai me obrigou, tomou banho. E batizei para parar de fumar. Tomou o quê, gente? Banho. E tem um texto aqui que eu não escrevi, aqui para eu mostrar para vocês. A Bíblia diz que há um só batismo. Amém? Como assim um só, pastor? Não existe renovação de batismo. Não existe rebatismo. Batismo é o quê? Mas se depois a gente pecar, pastor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Vai e confessa, fiz tal coisa. Se arrependa, abandone, nunca mais pratique. Está resolvida a questão. Vamos ficar de pé.